tarde, estamos começando nosso programa 30 Minutos, hoje com boas informações para você do ABC. Antes de falar aqui da nossa entrevistada, queria lembrar o seguinte, que ontem a Justiça obrigou o prefeito José Aurico Júnior a receber os documentos da Associação Comercial referente à campanha de Natal de 2016. A associação teve que entrar na Justiça pedindo esse direito que foi realmente dado pela Justiça e ponto final para a história. Por enquanto, deve ter mais capítulos nessa história, vamos ver. Bem, nossa convidada de hoje é a doutora Cristiane Campos Vieira, advogada formada em 2001 pela FMU e pós-graduada em Direito Empresarial pela FGV. Com 19 anos de experiência no corporativo em multinacional de grande porte, desenvolveu sua prática e experiência em consultivo, está se especializando em direito digital e proteção de dados pessoais. Bem, ela também é presidente da Comissão de Contratos da OAB de São Caetano do Sul. Muito boa tarde, doutora. Boa tarde, Walter. Obrigada por me convidar mais uma vez aqui para a TV Grande ABC. Um prazer sempre estar aqui com vocês. Muito bem-vinda. Bem, nosso assunto então é proteção de dados pessoais hoje. Você consegue proteger seus dados hoje, doutora? Eu tento. Eu tento. Como? Então, eu tento não expondo, né, avaliando bem que tipo de informação que eu vou fornecer e para quem. Como eu já tenho conhecimento agora da lei, eu sempre questiono a finalidade daquela informação, de que forma que ela vai ser utilizada. Estou procurando ler mais as políticas de privacidade, os termos de uso e concessão desses dados. Então, eu tenho procurado me adequar a essas novas regras que eu acho que são de extrema importância para essa nova onda que vem aí, né? Que a gente, na verdade, já está na grande revolução tecnológica, que todo mundo chama de 4.0, onde é que nem o próprio nome diz, né? Tecnologia. E a matéria-prima da tecnologia são o quê? Os nossos dados. Bem, você que é especialista no caso, como você se sente quando você chega a receber uma ligação que você sabe que você não deu seu telefone para ninguém, ou que você recebe uma correspondência, ou seja, que estão usando seus dados. E nesse caso você não tem como proteger, porque foi um terceiro que está usando. Então, na verdade, isso vai mudar e está mudando, né? Todos os municípios hoje têm uma lei, inclusive, relacionada a essa questão de bloqueio de ligações indevidas. Mas a lei de proteção, quando ela entrar em vigor, porque ela está cumprindo o que a gente chama como advogado, né, o vacatio legis dela, né, ela tem um tempo aí justamente para as empresas se adequarem, e quando ela entrar em vigor eu acredito que as coisas vão ainda tomar uma rigidez maior. Mas quando me ligam hoje, eu questiono como que ela tem meus dados, de que forma ela capturou. Infelizmente o nosso passado permitiu que a gente fornecesse uma quantidade de informações grandes, né? Mas mesmo assim eu questiono. E isso está tomando uma proporção tão interessante que o Ministério Público Federal, mesmo antes da lei estar vigente, o Ministério Público Federal de Brasília está investigando uma empresa do ramo de telefonia, uma empresa muito conhecida e que está com um processo investigatório já por informações de vazamento, compartilhamento, venda de lista de dados, né? O Ministério está averiguando, mas para você ver como eles já estão dando outro foco para esse tipo de informação. E é interessante porque você entra no site, você fala lá que quer uma lista e te vem várias empresas lá que fazem esse tipo de serviço. Então, como que pode ser legal se as pessoas vendem essas listas? Então, até mesmo hoje, isso não é legal. Não era regulado da forma que vai ser regulado quando a lei entrar em vigor, mas não é permitido, a não ser que a pessoa vai entrar em vigor. Então, ainda hoje eles estão vendendo. Então, eles estão vendendo, mas a lei já está aí falando, olha, isso não é correto. O que ela está preservando é que o que ela está permitindo, no caso, é que as empresas peguem esse prazo, que ela ainda não está em vigor, para se adequar às regras. Então, uma empresa que continua fazendo aquilo que é totalmente em desacordo com a lei, então ela está assumindo um risco e ela pode ser penalizada. Inclusive, essa lei ela cria uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Isso foi, inclusive, validado pela MP, né? Virou lei. E essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai ser um órgão que vai fiscalizar essas ações incorretas. Né? E tem implicações, tem sanções bastante significativas. Então,
as pessoas que continuam fazendo da forma incorreta, na verdade, estão assumindo um risco. Eu lembro de ter ouvido uma entrevista na rádio, na Bandeirantes, esse ano ainda, de uma senhora que se aposentou e ela ficou sabendo que ela se aposentou porque ligaram para ela já oferecendo o serviço de ela fazer um empréstimo bancário com o dinheiro da aposentadoria no consignado. Exatamente. Como que pode, antes da pessoa saber que ela está aposentada, né, já tem uma empresa com os dados dela, sabendo que ela está aposentada e te oferecendo o serviço? Então, o próprio governo não tem controle ainda disso? Não tem controle e essa lei é aplicável, inclusive, para o poder público, para as empresas públicas. Até eu participei recentemente de uma palestra, né, uma conversa onde a OAB de São Paulo promoveu junto com o município, o governo do estado, e eles estão bastante preocupados com essa questão, também já estão tomando algumas providências para se adequar à legislação, e isso deve mudar. Essa lei é aplicável à pessoa física, pessoa jurídica de direito público e privado. Então ela é muito complexa e muito abrangente. O que a lei estabelece como dados pessoais? Nome, endereço, telefone, número de RG, CPF, tem mais alguma coisa? A lei separa, né? Agora ela vai começar a tratar como dados pessoais. Identificado é aquele que ela traz seu nome, RG, CPF, é aquele dado que sozinho, por si só, ele já te identifica. Então esse dado ela vai tratar como dado identificado. Dado identificável é aquele dado que somado a outro te identifica. Por exemplo, seu endereço com mais alguma outra informação. Se a gente juntar, vai te identificar. A lei trata também de dados sensíveis com tratamento agora muito específico e burocrático, né? Porque ele é um dado que pode trazer algum tipo de discriminação. São esses dados: opção política, religiosa, opção sexual. Então, isso a lei vai trazer uma rigorosidade para tratamento bastante importante. E ela também fala do dado anonimizado, que esse anonimizado ela traz justamente como uma forma de tratamento da informação. Um dado anonimizado, por exemplo, é um CPF, onde alguns dígitos são escondidos com um X ou o Y, de forma que você não identifique. Então, um dado anonimizado é um dado que você esconde uma parte da informação, de forma que você proteja aquela informação e não identifique aquele indivíduo. E quais são as penas? Porque quando a gente fala assim, a nova lei está aí, mas quem deixa de cumprir, qual que vai ser a pena por ele estar fazendo essa irregularidade? Então, como eu disse, né, teremos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, uma agência que vai regular especificamente a proteção de dados no país. E eles já estão escolhendo quem vai compor essa autoridade. E entre as funções estão advertências, a publicidade, se for constatado que você realmente não protegeu, não cumpriu alguns requisitos básicos da lei, você vai ter aquela infração, aquele seu ato, olha, essa empresa não protegeu e veiculado numa publicidade que isso te expõe e te traz uma certa... denigra a sua imagem, né? Perde a credibilidade perante os clientes, é bastante prejudicial. Além disso, aquela empresa pode ter o bloqueio de todos os dados e o pedido de exclusão de todos eles. E também uma multa muito significativa, essa multa é de 2% do faturamento, e nesse faturamento inclui também conglomerado e grupo econômico, de 2% que tem um limite, né, de valor de R$50 milhões Uau. Por infração. Por infração. Se você cometer mais de uma infração, você corre o risco de mais R$50 milhões. Ou seja, isso seria só para aquelas grandes multinacionais. Se fosse o caso de uma Oi, de uma Vivo, né, acabar liberando esses dados. É como está acontecendo na Europa, porque o que acontece? Essa lei, ela tem origem, a gente copiou e trouxe para nós a Lei de Proteção de Dados Europeia. E isso, economicamente, foi muito importante porque você só consegue hoje se relacionar com países que tratam de proteção de dados se você tiver a mesma qualidade de proteção de dados daquele país. Então, para a economia do Brasil junto à Europa, essa lei ela é extremamente importante.
para nós aqui. Então, nós trouxemos as premissas básicas dessa lei para o Brasil e nós vamos agora tratar de proteção de dados aqui também. Tanto que agora, qualquer outro país que queira coletar nossos dados de pessoas brasileiras, cidadãos brasileiros, vai ter que manter uma qualidade semelhante de tratamento e proteção desses dados. Quem que fez essa lei? Aqui no Brasil? Foi o Senado, a Câmara, o Presidente da República. Na verdade, houve muitas discussões, houveram algumas alterações. A MP agora de 2019 mudou mais algumas questões. E eu acredito que a autoridade de aprovação, de proteção, também vai, quando ela entrar em vigor, acertar muitas práticas. Muito bem. Hoje é feito através do quê? Código Penal? Para quem comete esse tipo de crime? A gente tem a lei, né, da Carolina Dickmann, que prevê aquela questão de crime, você compartilhar a intimidade, fotos da intimidade da pessoa, isso virou um artigo no Código Penal, e a gente tem somente, além disso, o Marco Civil da Internet, mas que também não é tão abrangente quanto essa lei de proteção de dados, não trata especificamente da proteção de dados pessoais. Muito bem. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já já trazendo mais informações para você proteger os seus dados. Aguarde aí que nós voltamos já já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Welcome to Bilingual School, Brasil-Canadá, São Caetano do Sul. Aqui as turmas são formadas reduzindo o número de alunos na educação infantil com apenas 16 por classe, garantindo atenção individual a todos, infraestrutura com berçário exclusivo e atendimento diferenciado, enfermeiras fisioterapeutas com horário amplo. Avenida Presidente Kennedy 1715, Santa Paula, São Caetano do Sul. Ligue 4318-5818 ou 99555-4400. Brasil-Canadá, educação infantil e bilíngue. Nosso programa hoje tem aqui a presença da doutora Cristiane Campos Vieira, que é advogada. Estamos falando sobre a Lei de Proteção de Dados Pessoais. Doutora, nós temos também já programado para o dia 29 de agosto, às 19h30, uma palestra sua lá na Associação Comercial, que faz parte dos eventos do Núcleo de Mulheres Empreendedoras da CISCS. Isso. Tem inscrições? Como que é feito? Como as pessoas podem participar? Então, esse evento se chama Na Mira da Proteção,
Quem tiver interesse, é só se cadastrar pelo Simpla, www.simpla.com.br, e serão todos muito bem-vindos. O evento é aberto, por mais que seja núcleo de mulheres, né, para homens e mulheres. E quem quiser entender um pouquinho da Lei de Proteção de Dados, saber quais são os fins, os direitos, a aplicabilidade, implicações, aparece lá. Vai ser um evento bastante didático, tá? A gente vai tirar o juridiquês para não ficar pesado nem difícil. E a informação é realmente interessante. Para todo mundo que eu começo a conversar sobre o assunto, surgem muitas dúvidas, as pessoas querem saber, porque isso não afeta só empresas, empresários, afeta qualquer indivíduo, né? Porque todos nós temos dados pessoais. Então, será bem interessante e todos serão muito bem-vindos. Até agora a gente estava falando, inclusive, mais do lado pessoal, né? E para as empresas, assim, o que normalmente afeta os dados da empresa que acaba também vazando esse tipo de informação? Então, o que acontece é o seguinte, hoje a empresa, primeiro que ela vai ter que analisar a finalidade daqueles dados que ela tem. A gente tinha uma cultura aqui no Brasil das empresas coletarem informações sem saber ao certo por que estavam coletando, né? É uma quantidade imensa de informações, até nome de amigo, parente, enfim, tipo sanguíneo, que agora passa a ser um dado sensível. Então, as empresas, primeiro, elas vão ter que fazer uma análise daquelas informações que elas coletam e verificar se para todas aquelas informações que elas coletaram existe uma finalidade. Porque essa lei também, além da finalidade, ela traz a seguinte regra: você tem que coletar o mínimo de dados possíveis, justamente para não expor o cidadão. Então, a empresa, ela primeiro precisa fazer esse trabalho de compliance, né, de conformidade, e depois ela tem que se adequar às regras de tratamento de dados que traz a lei. E isso vai para a tecnologia, né? Quem coleta dados tem que trazer meios tecnológicos de que aqueles dados não vazem. E ela vai, a partir do momento que entrar a lei em vigor e tiver a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, haverá uma necessidade de você passar para essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados um relatório de impacto. Qualquer risco que você visualize, que foi hackeado o seu sistema, você tem que notificar para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ela vai auxiliar a que aquelas informações não sejam veiculadas indevidamente. E se elas forem, mas você cumpriu todas as etapas anteriores e realmente você não teve como evitar que aquilo acontecesse, você tem uma atenuante. Da mesma forma que você pode ter uma agravante, sendo não colaborando, não informando, coletando mais do que deve, não contratando os meios necessários de proteção. Enfim, a lei traz tudo isso também. Quando se pensa em redes sociais, não tem como deixar de pensar, logicamente, em Facebook. E nós vimos aí, algum tempo atrás, que os dados do próprio Facebook acabaram vazando, que foi, né, ninguém acreditava, né? Se falava em tanta segurança que não tinha e tudo mais. Se eles que têm a maior tecnologia do mundo hoje não conseguem controlar, como que as outras pessoas vão saber hoje que realmente elas estão controlando os dados, que não vai vazar? Como que você acha que tecnologicamente hoje funciona isso? Estou tirando você da área do jurídico agora para a área de tecnologia. Então, mas o advogado que quer trabalhar com proteção de dados, na verdade, ele precisa sair da zona de conforto dele e precisa entender um pouco mais também de tecnologia. E o que acontece é o seguinte: Google, Facebook já foram multadas, tanto nos Estados Unidos como na Europa. A lei na Europa entrou em vigor o ano passado e já tem mais de 41 mil notificações. E não é que eles não tenham os meios adequados de proteção, é que em algumas situações, eu não sei se você tem conhecimento daquele caso do Cambridge Analytica, em que falam que o Facebook compartilhou algumas informações que dizem que até alterou, influenciou no resultado das eleições nos Estados Unidos com o Trump, enfim. E ela foi multada nesse caso. Então, não é que eles não tenham os meios necessários de proteção, é que as informações eram utilizadas de forma incorreta. E agora eles vão ter, até com essas penalidades todas que eles estão sofrendo, eles vão ter que se adequar. E essas redes sociais também têm um agravante que eles coletam muitas informações pessoais.
É uma quantidade gigantesca de informações pessoais. Até pela inteligência, né? Porque se você entra no Google hoje e você fala assim, ó, eu quero procurar rosas, daqui a pouco já te vem um anúncio sobre rosas. Então ele vai coletando todas essas informações. Qualquer coisa que você pesquisa, ele vai ligando seu nome em todas as informações que você está pesquisando, lendo, escrevendo. Exatamente, é a inteligência artificial, que ela pode ser benéfica, porque você está consultando rosas, aí apareceu lá um monte de empresas com rosas, você faz uma cotação, você vai achar isso até interessante. Só que o que está por trás disso de forma negativa é que a gente não vê. Você pode colocar uma hashtag com uma opção política e ser excluído de um monte de cadastro. Você pode noticiar uma situação de doença e isso ficar como um ponto negativo em todos os planos de saúde. Porque a inteligência artificial ela pode ter esses dois nortes. Então, esses dois pontos, né, esses dois lados. Então, a gente precisa de uma atenção para isso. É por isso que a lei vem resguardar. Quando a gente só vê o lado positivo, as propagandas que chegam daquilo que a gente acha interessante, a gente não está vendo o outro lado. E é por isso que a gente precisa pensar que essa lei ela vem para nos auxiliar. É uma oportunidade, não uma burocracia. Você disse que a lei ainda vai ser implantada, regulamentada. Quando se fala em regulamentado, eu já fico preocupado, né? Porque tudo que vai ser regulamentado, o tempo que leva para ser regulamentado sempre acaba na verdade, ela já foi regulamentada, ela leva esse tempo para ficar vigente. As regras dela já estão claras. Já está. O que pode acontecer é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quando entrar em vigor, porque que nem você tem um monte de dúvidas. Imagine os empresários, as empresas, todo mundo tem dúvidas. Ela venha com algumas situações, né, algumas regras que esclareçam essas dúvidas e tragam uma padronização para todos. Como o cidadão deve se preparar com essa implantação da lei? O cidadão, é uma mudança grande que a gente fala de cultura, né? No Brasil, a gente não tem essa preocupação. A gente fala assim, RG, CPF, a gente falava no caixa do mercado, para quem quisesse ouvir, e a gente vê hoje isso já mudando. Você vai nos caixas do mercado, você não pode falar mais. Eu já fui em mercado que eu fiz o teste, eu fui falar, ela, não, você tem que digitar. Não permitiu que eu falasse, você vai lá e digita. Antes a gente falava e tal. Isso vai mudar, tá mudando. Então a gente tem que pensar, assim, isso é uma informação minha, é minha privacidade, é minha propriedade. Isso está resguardado, a privacidade, desde a Constituição Federal. É que as coisas foram tomando uma proporção, né? Essa inteligência artificial, a mecanização dos processos, a tecnologia, que os dados foram sendo capturados, foram sendo ligados para montar um mapeamento sobre nós, que pode ser utilizado tanto de forma positiva como de forma negativa. Essa lei vem resguardar o cidadão, vem resguardar a pessoa, a sua intimidade, a sua privacidade, o seu poder de escolha. Eu quero isso, que eu quero receber esse tipo de informação, ou eu não quero receber esse tipo de informação. Eu tenho o poder de optar por isso, entendeu? Então, eu vejo dessa forma como uma coisa positiva e como uma mudança cultural grande. Hoje, a recomendação que eu passo para as pessoas comecem a pensar sobre isso, questionem. Mas para que você quer esse tipo de informação? Qual que é a finalidade? Eu preciso passar tudo isso mesmo de cadastro? Para cadastro? Que tipo de proteção você tem? Vai compartilhar com alguém? A gente precisa começar a questionar, porque daqui a um tempo a empresa vai ser obrigada a fornecer essa informação e eu já estou familiarizada com esse novo processo. Como que eu descubro quem foi que vazou meus dados? A gente vai sempre questionar, né? Porque eu vou saber disso num contato, mas a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai ter o dever de fiscalizar e saber, porque eles, com os meios tecnológicos, têm como saber. Né? É por isso que os relatórios de impacto que as empresas vão ter que fornecer para essa autoridade serão tão importantes. Porque se eu falar, olha, tem um risco aqui, eu vi um negócio no meu sistema, entrou um hacker, alguém tentou acessar a minha lista, ele informa, elas já vão tomar essas providências para evitar que esses dados sejam expostos. Uma preocupação ainda, eu acho, é isso. Né? Quando invadiu, você vai ter que descobrir quem foi que liberou seus dados para você poder acionar. Como que eu vou acionar? Hoje eu recebi essa também é engraçada agora, né?
que você também não fala mais com uma pessoa, né? Normalmente é uma gravação. Exato. E é tão real, né, que a pessoa fala, boa tarde. Aí você, boa tarde. Eu estou falando com o Walter, né? E aí eu já me toquei que é máquina, né? Só na sequência. Então você está falando com a máquina e como discutir com a máquina, né? Exatamente, e aí é que vem essa questão. Eu li uma coisa bem interessante, né? Falam que de todas as revoluções, essa é a única que está priorizando o ser humano, né? Todas priorizaram o crescimento industrial e tudo mais. As empresas só vão crescer se elas voltarem a olhar para o ser humano, porque falam que a gente vai ser substituído por máquinas, inteligência artificial e tudo mais, mas não é só isso, né? Tem os nossos dados ali, tem a nossa importância em todo esse processo. Então, a gente tem que fazer valer os nossos direitos. Muito bem, doutora Cristiane Campos Vieira. Para relembrar aqui, ela vai fazer uma palestra que chama Na Mira da Sua Proteção, no dia 29 de agosto, às 19h30, na Associação Comercial e Industrial de São Caetano, na Rua Amazonas, número 318, às 19h30. Você pode fazer suas inscrições pelo simpla.com.br/Na Mira da Sua Proteção. Você está protegida, doutora? Estou tentando, Tá. a cada dia mais. Me estudando justamente para ficar o máximo protegida. A preocupação ainda também agora é a questão de celular, né? Porque a pessoa ainda acha que do celular também fez contato, a pessoa já está conseguindo entrar no celular do outro, né? Exatamente. A gente tem que tomar cuidado para quem passa a informação, da E o que forma põe que no celular, protege, né? o que põe no celular, o que divulga nas páginas e mídias sociais. Se você vai deixar um perfil público ou privado, isso tem uma grande diferença, porque no privado você escolhe com quem você vai compartilhar aquela informação. E quando você compartilha, você tem que pensar, olha, isso daqui eu estou expondo para toda essa rede aqui. Agora, quando você deixa público, aí você tem que pensar 3 vezes, né? Porque você está expondo aquela informação para pessoas que você nem sabe que vão ver. Porque é público, é aberto. Então, a gente precisa começar a se educar, pensar mais sobre isso e se proteger. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Vamos participar também dessa palestra no dia 29, faça a sua inscrição, isso também é muito importante. Não esqueça de que pior do que não ler jornal é ler apenas um jornal, por isso leia o jornal ABC Repórter. Boa tarde e até mais.